Você ficou quantos anos no bombeiro? No bombeiro eu entrei em 1999 e aí eu fiquei até 22, né? Então eu fiquei aí 20 e poucos anos. 99 você chegou a pegar, eu creio que não. Você chegou a pegar o da TAM, o avião da TAM? Peguei. Pegou? Não, o de 96 não. Eu estava ainda na aquele academia. Que derrapou Aquele que derrapou e foi pra Congonhas, isso, peguei. Ali você pegou? Foi uma das cenas mais marcantes, infelizmente, mais tristes. Aliás, a mais triste que eu vi no Corpo de Bombeiros foi aquela. Foi aquela? Foi. Eu conhecia muito ali porque minha namorada morava ali atrás do aeroporto, então era um caminho que eu fazia direto. Você sabe que naquele dia tem um Ibis ali atrás? Tem um Ibis. Eu tava no Ibis. Tá brincando. Aí, olha, até arrepia, cara. Juro que eu tô arrepiado. Sério. Você tava lá mesmo? Não, vai vendo o que aconteceu. Naquela época tinha loja de surf. E aí tava tendo o que acontece? As marcas muitas vezes alugam quartos do hotel pra te receber, pra tirar pedido, aquela coisa toda. Olha que loucura, cara. Quando eu passo ali na cabeceira, eu senti algo ruim. Naquele dia? Naquele dia. Eu também sinto... Aí eu relatei pro o meu representante, o cara que tava vendendo pra mim, e falei pra ele assim, cara... Que estranho. Não, vai vendo. Eu falei assim, hoje é um bom dia pra cair um avião. Putz, Ricardo. E passo de volta e sinto esse arrepio. Trânsito, São Paulo, um puta trânsito. Quando eu chego na minha loja, o celular tocando desesperadamente. Cara, olha o que aconteceu. O representante, ele lembrou da frase que eu falei e falou assim, vai ver o que aconteceu. Aí eu abri lá a televisão na farmácia do lado do meu escritório não tinha televisão. Aí eu falei, cara, ele falou, porra, você falou... E eu não sei por que eu falei aquilo. Não sei. Falou do nada. Do nada, cara, do nada. Nossa. E foi exatamente quando eu tava fazendo a curva na 23 de maio, que você faz assim, pra pegar ali o Ibis ali, que é do lado. Do lado. E por que foi o pior momento ali? Como eu passava muito ali, eu fiquei... Na hora que eu cheguei em casa dos bombeiros, eu vi na televisão que o avião tinha caído. E eu vi os meus colegas com uma mangueira de 2,5 polegadas, que é algo desse tamanho, jogando água no incêndio. Parecia que estavam jogando água com uma mangueira de jardim. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, já peguei, falei pra minha esposa, ó, eu tô indo, não tenho hora pra voltar. Já coloquei meus equipamentos no carro, voltei pra Sé, onde eu estava, peguei a viatura e segui direto pra lá. Eu e na época, meu irmão lá que trabalhava comigo, lá o Tenente Jodas, a gente foi direto lá pro incêndio. E aí na hora que eu virei ali da Washington Luiz, que tem a curva... Isso. Eu vi a... Washington Luiz, não é 23 de maio, Washington Luiz, que tem a curva, é isso aí. Aí bem na curva, em cima da Avenida dos Bandeirantes, eu vi a cauda do avião. Eu falei, meu Deus. E logo quando a gente chegou ainda fogo lá dentro, fogo em tudo quanto é lugar. Aí a gente começou a fazer o combate. Já estava sendo combate, mas eu comecei, peguei uma das frentes, fazendo aquele combate, já diminuindo um pouco as chamas. E quando apagou a chama do avião e só no prédio, eu não devia ter feito isso. Você entrou. Eu entrei e coloquei a cabeça ali no avião. Que tristeza. Todas as poltronas, aquele silêncio, as pessoas estavam sentadas. E por que quando você olhava na parte de onde eu olhei, parecia que estava todo mundo sentado em silêncio. Então, não tiro essa imagem da minha memória. Cabeça. Não tiro, mas foi muito triste, né? Foi uma situação dificílima. Foi complicado para os bombeiros. E como você disse, quando você viu lá ali o diâmetro da mangueira jogando água e não tendo resultado, foi por conta do combustível, que tinha muito combustível ainda queimando? Sim, imagina, um avião com milhares de litros em cada asa do querosene de aviação altamente inflamável. Octanagem ali e tal. Então, jogando a água ela não consegue atingir a base do fogo. Ela antes ali, acredito, embora 600, 700 graus de temperatura. Então, quando você joga a água a 100 graus ela evapora. Então você tem que jogar uma grande quantidade de um fluxo constante para que ela possa, na base, para que você possa tentar apagar, junto com espuma. Isso que eu ia falar, porque o combustível, a água vai espalhar. E a espuma, ela faz aquela camada para não ter oxigênio. Para não entrar com oxigênio, isso? Exatamente. Mas até que você conseguisse chegar nesse ponto, para você cobrir as asas e principalmente os prédios, porque bateu num posto de gasolina. Num posto de gasolina no prédio da própria companhia. O posto eu não estava lembrado, não. Posto de gasolina. Bateu num posto de gasolina junto a foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Então ali todos nós não tínhamos ainda, utilizávamos até pelas imagens, a gente vê que ainda tinham bombeiros que tinham só a capa. Porque olha só que absurdo. Antigamente, vamos comprar um equipamento de proteção dos bombeiros. Olha, vamos comprar uma capa maior, porque aí não precisa comprar uma calça. Só a bota, é verdade. Então tem muitos. Eu não tinha calça de combate a incêndio, eu só tinha a capa. E a capa era mais comprida, ela vinha mais ou menos até a altura ali do joelho. Quer dizer que, vamos ter que comprar
aí alguém da administração, sei lá quem, não tem verba... Mas eu não vejo nem a crítica, mas é por causa que na época, talvez seja por isso, até que a gente escolheu um caminho e falou assim, não pode faltar nada pra esses caras. Porque nesse dia você falou que os caras se queimaram? Não os bombeiros, mas nós tínhamos lá, você vê as imagens, então tinha os bombeiros só com capa, com capacete e uma capa comprida. Capa comprida. E aí não tinha, por exemplo, hoje, nós temos, cada um tem o seu conjunto, que é uma capa, que é uma calça com suspensório que vem até o peito, aí uma balaclava, uma luva de combate a incêndio. Você não tem mais contato lá com os bombeiros? Tenho todo dia. É? Não tenho como. Eu queria, mas dá pra eu fazer esse? Lógico que dá. Porque, cara, eu acho muito... Parece um cara tá indo pra lua. Não, mas é legal. E aí você fica mais... Não só imponente, você te dá mais confiança. Então, imagina você vai entrar pra combater um incêndio. Pra entrar... Quanto tempo o cara segura? Porque, me corrija se eu estiver errado. Um ambiente, por exemplo, uma sala tradicional. Sofá, cortina... Uma residência média brasileira. Isso aí. Chega uns 800 graus? Chega. Tenho certeza. Porque o fogo ali ele fica concentrado. Ele fica concentrado em pontos onde ele já inicia com 300, 350, começa a pegar um pouco mais, passando dos 500, 550 graus, quando você tem, que é no começo do incêndio. Se você tiver uma estrutura metálica, um pilar metálico. Lógico, você tem normalmente os pilares no meio do concreto. Mas o concreto protege um pouco mais. Tá. Mas se você tiver uma viga, estrutura de metálica, que nem aqui, ó, que nem uma haste metálica exposta, 550 graus, ela já começa a ter uma deformação. Ela acaba com a capacidade portante da estrutura. Então... Que é o que aconteceu no dia 11 de setembro. No 11 de setembro, com certeza. Ali com o colapso das estruturas. O colapso da estrutura. Muito tempo com fogo. O concreto chegou uma hora que não aguentou. Então, mas eles tinham estruturas e o americano ele usa muito o ferro direto. Então ele não tem a estrutura de concreto. De concreto para proteger. Ele está escondida, mas ela não está escondida com drywall. Com revestimentos e não com concreto. Então, quando você tem um fogo direto numa base metálica, 550 graus, ele já começa a mudar a estrutura, a capacidade portante. E aí, quando ela chega nos 800, ela já tem lá uma deformidade. Essa deformidade causa o colapso. Eu te cortei. Aí você estava falando mais longo. E o que isso influenciou? Não, isso influencia que quando você estava fazendo o combate, você pode chegar mais perto, você consegue chegar... E eles não conseguiam chegar mais perto por conta... Não só isso, mas conseguiam fazer o combate. O fogo era muito intenso, você podia ter a roupa que tivesse. Eu lembro. Mas o que eu falo assim que foi diferente foi que a gente tinha na época, olha essa mudança de comportamento, as roupas que eram da década de 90, né, que perceberam até 2007, que foi o acidente, que é onde começou a ter uma mudança do Corpo de Bombeiros e dos equipamentos. Então você vê muita gente lá. E ali você tem, lógico, né, eu lembro de pegar só o capacete, então não tinha uma balaclava, era uma luva, que era uma luva de vaqueta, não era uma luva de incêndio. De incêndio. Não é propriamente dito onde você fica protegido. Então tem ali as ações foram muito difíceis, né, no combate. E infelizmente o Corpo de Bombeiros cresceu na tragédia do Andraus, do Joelma. Cresceu na queda do avião. Você disse que cresceu muito nessa queda do avião. Sim. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Porque, por exemplo, na aviação a gente vê muito que qualquer acidente, ele é estudado para que crie-se outros protocolos para que aquele acidente não aconteça. Então, o bombeiro faz isso também. Totalmente. Tipo, toda vez. Porque pode acontecer, coisas que você não está esperando e fala, putz, por conta disso, ou por conta, sei lá, do duto de ar, por conta de, sei lá, 1000 coisas. Fala, agora vamos começar a exigir esse protocolo aqui. Cara, às vezes eu fico muito doido, cara. Vou te contar uma de lá. O pessoal fica assim, o laudo dos bombeiros, sabe, pra tirar bits e tal. Lógico. E aí, acha que é frescura. Não é. Vai por mim, me escuta, não é frescura não é, cara. Não, aí você entra nos lugares que você fala assim, eu não sei porquê, acho que eu sou meio paranoico, porque eu já passei por uns Nos lugares. Não, de incêndio também. Você já pegou incêndio? Já peguei incêndio na minha loja, cara. Quer dizer, na realidade, atrás da minha loja. Foi um desespero. Por quê? Tava pegando fogo atrás da minha loja e era uma de vidro, então tinha muita química, né? E aí o pessoal tá pegando fogo lá atrás, e era bem na parede do meu estoque. E aí a galera começou a descer os materiais, o sapato lá, as coisas, né? E era uma área grande, só que aquela área ali tinha 150 metros quadrados ali. E uma parede com 10 metros que fazia divisa com esse lugar. Cara, mas olha o desespero. Aí os bombeiros subindo pela lateral, indo por aqui, tal, e eu vendo aquela parede aquecer, eu e um outro funcionário, com mangueirinha de jardim, jogando na parede... Pra resfriar. Fez bem, pô. Lógico que você fez bem. Chegou uma hora, cara, aquela hora que travou, que não passava nem Wi-Fi. As telhas de amianto, aí tinha algumas que tinha... Você sabe essa hora? Eu sei, a vida inteira, todo tempo. Aí eu vivi um momento. Cara, eu vi o fogo fazendo assim... Você viu a labareda? A labareda fazendo então assim. Você pode colocar aí mais de 600 graus de temperatura. Porque, sabe sabe o amianto? Aí a gente tinha telhas de amianto e tinha umas que era de plástico. Ela queimou já? Ela já começou a derreter. E eu... Aí a parede fez assim, crack. Ixi, Maria. Ela deu uma craquelada. Sai, corre. Nessa hora que eu falei, essa parede vai cair. E o fogo vai vir pra cá. Foi quando eu falei pro meu funcionário, falei, vamos descer, cara. Vamos descer porque tá trincando a parede.
Mas nisso aí os bombeiros... Aí eu vi o fogo e falei assim... Aí eu falei, mas foi segundos, eu acho. Mas normalmente acontece em segundos, porque ele acabou rompendo a parede e pegando o oxigênio que estava dentro desses 150 metros. E aí cria-se um flashover, que é quando você alimenta de oxigênio. Então, se caísse, a gente morria torrado ali. Morria torrado. Morria torrado. Mas não só de morrer torrado, mas por quê? A gente não tem a experiência. Se caísse e você abaixasse, o flash viria pela parte de cima. Talvez não te atingisse. Então, mas normalmente você tá de pé, você não espera. Então, exato. Mas aí é que tá. Isso que eu quero te perguntar, porque eu acho que... Porra, isso aí acho que vai ser importantíssimo pra... Não só você contando a história, mas... Primeiro que a gente falou do Habits, né? Tem muita gente que acha que é frescura. O Habits dos bombeiros... Não é o Habits, é o... O auto de vistoria. O auto de vistoria dos bombeiros. Porque, cara, eu já entrei em alguns lugares que eu falo assim... Por conta desses momentos aí, eu tenho um scanner assim que eu falo... Cara, se pegar fogo aqui, não tem saída. Pensei que era só eu. Todo lugar que eu entro... Tanto é que eu tenho um tato pra cheiro... O sensor olfativo é apurado. Por conta da loja. Porque a gente já teve, tipo, dar curto em reator. Sim. Então, como a loja de calçado ela tem couro, cola, papelão. Tudo. Eu tenho O sensor olfativo bem atento. Mas é tipo, eu falo, tá pegando fogo, e eu vou indo. Pra saber se é de dentro ou de fora. Até hoje, é impressionante. Eu sinto cheiro de química queimando, papel queimando, madeira, eu consigo distinguir. Eu consigo distinguir. Curto-circuito. Já teve também? Já, ixi.